Na número 49, a gente tem essa figura e o problema diz o seguinte: um objeto de massa m1 está amarrado através de uma corda de comprimento L a um outro objeto de massa m2. O segundo objeto está amarrado a um eixo por uma corda de comprimento R e o conjunto gira de modo que o centro do eixo e os dois objetos estão sempre colineares, sendo que os círculos descritos pelos corpos estão contidos em um plano horizontal. Além disso, a velocidade do objeto mais próximo do centro é v. Desconsiderando a força-peso e a força de arrasto, letra A, calcule a velocidade da esfera externa em termos da velocidade da esfera interna. Letra B, mostre que a tensão na corda entre o eixo e o primeiro objeto é dada por uma expressão que é T igual a abre parênteses, M2 mais M1, que multiplica R mais L sobre R, fecha parênteses, V ao quadrado sobre R. Então, a gente tem esse problema aqui, uma corda de comprimento L aqui, e aqui a gente tem um outro segmento de corda de tamanho R. Vou chamar aqui de RI, para a gente saber que é o raio interno, e depois eu posso chamar essa soma de RI mais L de raio externo. Vai ser necessário para a gente poder fazer a letra A e a letra B. Aqui, é claro que essa esfera também tem uma certa velocidade. Essa velocidade tem que ser maior do que VI, afinal, se você mantém isso aqui sempre colinear, e numa rotação você vai ter com que essa esfera externa aqui ela vai percorrer uma distância maior, mas no mesmo tempo. Então a gente já tem uma velocidade externa aqui que a gente sabe que tem que ser maior do que VI. Mas, em primeiro lugar, como é que a gente vai fazer para calcular a letra A, né, que pede simplesmente para a gente determinar qual é a velocidade da esfera externa em termos da esfera interna, da velocidade da esfera interna. Note o seguinte, que essas duas esferas elas percorrem uma distância que é um perímetro no mesmo tempo. Então a gente pode dizer que a velocidade vai ser perímetro dividido por um certo ΔT. Então isso implica, por exemplo, que a velocidade da esfera interna vai ser igual ao perímetro interno dividido por ΔT. Mas o perímetro interno vai ser simplesmente 2 vezes π vezes o raio interno. Então, dividindo por ΔT, a gente tem a velocidade interna. Fazendo a mesma coisa para a velocidade externa, a gente vai ter que a velocidade externa vai ser o perímetro externo dividido por ΔT. Então, a gente vai ter 2 vezes π vezes o raio externo dividido por ΔT. É claro que o tempo é o mesmo, então a gente pode manipular essas expressões aqui, né? VI igual a 2π vezes RI sobre ΔT, para isolar o ΔT, fazer a mesma coisa aqui para VE igual a 2π vezes RE sobre ΔT, e aí igualar as duas expressões, manipular elas, e a gente vai determinar a relação entre essas duas velocidades. Outra maneira de a gente fazer isso é simplesmente dividir VE sobre VI, e a gente vai ficar com 2π vezes RE sobre ΔT, dividido por 2π vezes RI sobre ΔT. Então, notem aqui que esse ΔT é igual a esse, então corta. 2π também é igual. Então, a gente vai ter simplesmente que VE sobre VI é igual a RE sobre RI. Só que a gente sabe uma relação para RE, que é RI mais L. Então, a gente pode escrever que a velocidade da esfera externa vai ser simplesmente RI mais L sobre RI, que multiplica VI. Agora, para a gente poder fazer a B a gente está interessado em determinar qual que é a expressão que nos dá a tensão nesse segmento de corda aqui. Notem que para que essa esfera aqui ela possa fazer um movimento circular, tem que ter necessariamente uma força resultante que aponte para o centro dessa trajetória circular. Então, a gente sabe que nesse segmento de corda necessariamente tem que ter uma tensão aqui que eu vou chamar de T2, porque a gente está falando da massa 2, né? Da mesma maneira, para essa esfera externa, tem que ter uma tensão que a gente pode chamar de T1, que faz com que a esfera externa
faço esse movimento circular. Mas é claro que eu tenho que ter mais uma força aqui aplicada à segunda esfera. Por quê? Porque se eu aplico essa força T1 aqui nesse segmento de corda, a gente aplica a tensão tanto nessa esfera externa quanto nessa esfera interna. Então tem uma outra tensão que não é a reação de T1, que aplica nessa esfera, a reação aplica na ponta da corda, né? Mas se a gente desprezar a massa da corda, a gente vai ter uma outra tensão T1 sendo aplicada nessa outra esfera aqui, só que no sentido oposto, né? Então a gente pode escrever o seguinte: se a gente for olhar só essa esfera interna, esfera 2, então a gente tem que ela está sujeita a uma tensão T2 e uma tensão T1. E o centro da trajetória está aqui. Então a gente tem aqui um eixo X, vou colocar esse eixo X porque eu sei que existe uma aceleração, que aponta para o centro. A gente pode dizer que no eixo X, a força resultante em X é igual a massa vezes a aceleração em X, mas, devido à minha escolha de sistema de referência, essa aceleração em X é a aceleração centrípeta. Então, se a gente pensar aqui nos componentes, né, a gente tem T1x mais T2x, que vai ser igual a m vezes AC. T1x vai ser uma projeção completa no sentido negativo do eixo, então eu vou ficar com menos T1, e aqui T2 na projeção completa no sentido positivo, então eu tenho mais T2, isso tem que ser igual a m vezes a aceleração centrípeta, mas a aceleração centrípeta para essa esfera vai ser o quê? Vai ser a massa da esfera número 2, e multiplica a velocidade dela, como ela é esfera interna, né, vai ser VI ao quadrado sobre RI. Portanto, a gente pode escrever que T2 vai ser T1 mais M2, que multiplica VI ao quadrado sobre RI. Notem que, claro, a gente precisa determinar qual é o valor de TI, de T1, para poder determinar qual vai ser o valor da tensão. Né? Mas para isso a gente vai precisar aplicar a segunda lei de Newton para a esfera número 1. Então a gente tem para a esfera número 1 somente uma força que aponta para o centro da trajetória. Então a gente pode escrever aqui nesse eixo X aqui a força resultante em X é igual a massa vezes a aceleração, massa de quem? A massa da esfera externa, né, que é o número 1, vezes a aceleração centrípeta. Então a gente vai ter simplesmente T1 projetado na direção de X, né? Só que é uma projeção completa no sentido positivo, então vai dar T1 é igual a M1 vezes a aceleração centrípeta, que nesse caso vai ser a aceleração centrípeta da esfera externa, que é VE ao quadrado sobre RE. Então agora se eu pegar e substituir esse resultado aqui, eu vou ter que T2 vai ser igual a M1 vezes VE ao quadrado sobre RE, mais M2 que multiplica VI ao quadrado sobre RI. Claro que isso aqui não é o resultado que está lá no problema. Como é que a gente chega nele? A gente precisa lembrar que, bem, a gente tem uma expressão para a velocidade da esfera externa e a gente tem uma expressão lá que é, bem, uma relação simples, né? Que a gente olha para cá e percebe que o raio da esfera externa, da esfera não, né, da trajetória circular que ela descreve, vai ser RI mais L. Então, fazendo essas duas substituições, vou fazer aqui por causa da falta de espaço, e a gente chega naquela expressão lá que está no problema, que vai ser M1, que multiplica RI mais L sobre RI, mais M2, fecha parênteses, multiplica VI ao quadrado sobre RI. E é isso.